Olá, pessoal! Então vamos continuar com a nossa leitura da primeira biografia do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, escrita por Wilhelm Gewinner. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, intitulado Como ele se parecia, ou se você preferir, como ele aparentava, né? Porque o verbo aqui utilizado pelo Gewinner é aussehen, né? Sobre aparência. Então neste capítulo o Gewinner vai falar como era a aparência do filósofo, como era o seu nariz, seu olho, a sua voz, como ele se vestia. E, além disso, o Gewinner vai dizer como que ele foi representado, como essa aparência de Schopenhauer foi representada as primeiras pinturas e depois pelas primeiras fotografias da época. E ele vai dar a opinião dele para dizer se estava fiel ou não ao original. Então vamos lá. O Gewinner começa o capítulo falando da altura do Schopenhauer. Eu já falei em outro vídeo aqui que o Schopenhauer era baixinho. E ele não dá aqui com precisão qual era a altura de Schopenhauer. Ele apenas diz o seguinte: a estatura de Schopenhauer era abaixo da média. Sua estrutura óssea compacta e robusta. No entanto, a figura na juventude era esbelta. O peito erguia-se de maneira vigorosa entre os ombros largos e a sua voz permaneceu extraordinariamente forte até a sua morte. Suas mãos eram pequenas e expressivas. O cabelo loiro, acinzentado e encaracolado caía sobre a testa do jovem, como era moda na época. Eu vou colocar aqui uma foto do Schopenhauer, a qual o Gewinner está fazendo referência aqui. Como estudante, usava um pequeno bigode sobre o lábio superior. As costeletas loiras avermelhadas harmonizavam com os óculos dourados, que, no entanto, ele não usava constantemente e o abandonou completamente após os seus 50 anos. Na juventude, sua boca era cheia e bela, mas mais tarde, com a perda dos dentes, alargou-se bastante. Essa é uma pergunta recorrente, eu diria, sobre Schopenhauer, se ele tinha dente ou não. Tem até um desenho ali que eu ganhei de uma aluna minha, que ele tá com a boca fechada, que é essa figura clássica do Schopenhauer, assim. E aí perguntava, mas ele não sorria mostrando os dentes, por quê? Porque ele não tinha dente. E o Gewinner tá falando justamente isso, que ele perdeu os dentes com o passar do tempo. Já me perguntaram como que era feita a extração naquela época, se tinha anestesia ou não. Gente, não sei detalhes. Bom, vamos continuar. Seu nariz era particularmente regular e bem esculpido, com asas largas e um dorso que, partindo da raiz angular, caía suavemente em linha reta. As órbitas dos olhos eram profundas e notavelmente afastadas uma da outra, de modo que ele mal podia usar óculos comuns. Quer dizer, o Schopenhauer tinha os olhos mais separados do que o normal, por isso que ele tinha uma dificuldade de usar óculos comuns. O Gewinner está dizendo isso aqui. Tá. Além disso, o Gewinner diz sobre os olhos dele, eram olhos azuis, brilhantes, que iluminavam sua imponente cabeça. O tamanho da cabeça não estava em proporção com o esqueleto. Gente, nesse capítulo aqui, várias vezes o Gewinner está fazendo uma referência ao tamanho da cabeça de Schopenhauer. O tempo todo ele está dizendo que o Schopenhauer era cabeçudo, tá? Ele até diz aqui, ao lado do crânio de gesso moldado após a sua morte, que teve uma pessoa que fez, já vou falar sobre isso, um busto do Schopenhauer, né? E o Gewinner está falando justamente isso. Ao lado desse crânio de gesso moldado após a sua morte, um crânio comum parece quase como o de uma criança. Quer dizer, o Schopenhauer tinha um cabeção, tá? E o seu olhar, como era o olhar de Schopenhauer? Gewinner vai dizer, seu olhar era intenso,
Tanto que, aqui que interessante, era tão intenso seu olhar quando ele tinha os 29 anos. Aqui o Gevina vai contar uma história que, na verdade, estava no caderninho de Schopenhauer, que eu contei já no primeiro vídeo dessa polêmica envolvendo o Gevina, né? Que o Gevina teria se apropriado de algumas anotações do Schopenhauer e teria inserido aqui nesta obra como se essas anotações fossem suas, né? E aqui tem uma longa passagem que o Gevina está dizendo que esse olhar do Schopenhauer, esse semblante brilhante que ele tinha, isso chamava a atenção das pessoas. Só que essas anotações eram do próprio Schopenhauer. Eu vou até colocar aqui o texto do Franco Volpi, né, uma introdução que ele faz à tradução brasileira da Martins Fontes, que foi traduzida pelo Jair Barbosa, que ele, para vocês compararem, que na verdade é exatamente a mesma citação. Tá? Este caderninho que eu estou me referindo, essas anotações do Schopenhauer, né, que o Gevina teria se apropriado, está aí, ó, vou colocar a foto para vocês verem. Estou com um exemplar em alemão. Esse foi organizado pelo Ziegler, ele coloca ali a introdução do Franco Volpi. E ao lado está a tradução brasileira, da Martins Fontes, que foi traduzida pelo Jair Barbosa. Então as duas aí. Então quem quiser ter acesso a especificamente a esse caderninho, essas anotações do Schopenhauer sobre a arte de conhecer a si mesmo, né, que foi intitulado dessa forma, tem uma tradução, essa tradução brasileira que trata justamente sobre esse caderninho. Além disso, a editora Vozes também publicou este ano uma tradução dessas anotações do Schopenhauer. Aí eu vou ler para vocês aqui. Gente, na verdade eu vou colocar um trecho do meu próprio livro, Textos Essenciais, de Schopenhauer, publicado este ano pela editora Vozes, porque eu me lembrei que eu traduzi exatamente este trecho que apareceu agora no capítulo do Gevina. Ele aparece lá no 18º tema, que é sobre a sabedoria de vida. Vamos lá, então, lá na página 226. Eu vou ler como está aqui no texto do Gevina. E aí vocês comparem com o que foi organizado pelo Franco Volpi, que ele deu o nome de A Arte de Conhecer a Si Mesmo, para vocês verem que está ipsis literae, igualzinho, idêntico. Quando tinha 29 anos, um velho desconhecido aproximou-se dele para dizer que ele seria alguém grandioso. Um italiano completamente estranho a ele dirigiu-se dizendo: Senhor, o senhor deve ter realizado alguma grande obra. Não sei qual é, mas vejo isso em seu rosto. Logo em seguida, ele diz: um inglês que apenas o havia visto, por acaso, né? Afirmou que ele devia ter um espírito extraordinário. E um francês comentou repentinamente sobre ele. Gostaria de saber o que ele pensa de nós. Devemos parecer bem pequenos aos olhos dele. É que ele é um ser superior. E depois, em seguida, ele diz: o filho de uma família inglesa que estava de passagem, ao se acomodar perto de Schopenhauer em um salão, exclamou empolgado: não, vou sentar aqui. Gosto de ver seu rosto intelectual. Quer dizer, o Gevina está chamando a atenção aqui para o fato de que o semblante do Schopenhauer tinha algo de brilhante, como eu acabei de dizer, de grandioso. Isso chamava a atenção das pessoas desconhecidas, inclusive, né? Só que quem faz essa anotação, como eu falei, foi o Schopenhauer. Porém, aqui o Gevina conta como se o Schopenhauer tivesse contado isso para ele, o que não é o caso. Vamos prosseguir. O Gevina fala, inclusive, assim: o seu rosto brilhava impregnado de espírito. Sobre a postura do Schopenhauer. Sua postura era aristocraticamente autônoma. Ele sempre parecia estar impecavelmente trajado.
Ele usava fraque, gente. Olha que elegância. Fraque preto, meia gravata branca e sapatos. Apesar das constantes mudanças de moda, ele manteve o corte das roupas de sua juventude até a morte. Quer dizer, o Schopenhauer andava muito, muito elegante. E apesar das mudanças da moda, ele optou por manter este traje. E aqui o Gevina faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte: o fraque, com uma gola dobrada e um corte angular na parte frontal, era rigorosamente renovado conforme o modelo antigo. Ainda assim, essa vestimenta não chamava muita atenção das pessoas, porque ele havia incorporado, Schopenhauer havia incorporado completamente a sua personalidade, subordinando-a a ela. Eu falei que o Gevina faz um comentário interessante, porque ele está dizendo aqui que o Schopenhauer conseguia sustentar essa vestimenta, ainda que ela estivesse fora de moda, né? A vestimenta dele e ele se harmonizavam ali de uma forma muito bem feita, tanto que não chamava a atenção das pessoas como deveria, né, chamar. Isso me faz lembrar um professor da faculdade que eu tive, que ele ia dar aula de terno, gravata, super elegante, super chique, e ficava muitíssimo bem para ele. Tanto que nessa época eu fazia aula de grego e um professor de grego fez um comentário na sala de aula: gente, vocês já viram como o terno e a gravata fica tão bem para o professor de filosofia, né? E porque ele consegue sustentar aquele look, aquela vestimenta, né? Então esse seria o caso do Schopenhauer. Ele é todo elegante. Imagine você, não é sempre que você encontra na rua alguém andando de fraque por aí e você, sem que você ache estranho, né? Schopenhauer andava assim no dia a dia. Tanto que quando ele é representado, ele, seja em pinturas ou em fotos, ele está de fato de fraque, né? Como diz aqui o Gevina, camisa, gravata, na pura elegância. Ok, o Gevina falou aí brevemente sobre a figura do Schopenhauer, sobre a aparência dele, como era a voz, como era a mão, né, dele. E agora ele vai dizer sobre como Schopenhauer era representado. Ele diz o seguinte: nos últimos 10 anos de sua vida, ele foi retratado muitas vezes. O busto modelado livremente por Elizabeth Ney, baseado na vida real, transmite, apesar do tratamento um tanto inseguro, muito da plenitude da força espiritual do original. Não se acredita estar diante de um ancião com mais de 70 anos. Observa o que o Gevina está dizendo, gente. Primeiro, o busto, que eu falei que eu ia dizer, né, sobre isso. De fato, teve uma mulher, Elizabeth Ney, que fez o busto do Schopenhauer quando ele ainda era vivo, né? E ia frequentemente à casa dele, tomava café com ele, né? Só que aqui ele está dizendo, Gevina, que este busto foi feito livremente por ela, porque o Schopenhauer tinha se recusado, aqui ó, vou até ler, que ele está dizendo assim que esse busto, ele é ok, né, transmite muito da força espiritual do Schopenhauer, porém, do ponto de vista do Gevina, ele é um pouco impreciso. Por quê? Porque a forma do rosto não é completamente precisa, já que Schopenhauer se recusou a se submeter à moldagem mecânica. Ou seja, essa máscara de gesso, esse busto de gesso, não foi feito com base no rosto do próprio Schopenhauer. Foi feito de um modo livre, né? E uma observação sobre essa Elizabeth Ney não está aqui no Gevina, né? Mas ela, como eu falei, ela frequentava
a casa do Schopenhauer, justamente com o objetivo de fazer esse busto do filósofo, né? E o Schopenhauer estava muito empolgado com a visita daquela mulher na casa dele, né? Tanto que ele disse que ele já se imaginava como se ele tivesse casado com ela. Quer dizer, ele achou que ele estava namorando já. Quem faz esse comentário é o Jair Barbosa, num artigo dele, que aliás eu vou recomendar aqui, em que o Jair faz uma análise dos prefácios do Schopenhauer com as pinturas dele, como que ele se representava na pintura. Tem um momento que ele mostra mais a testa, o cérebro, tem um momento que ele tá mais carrancudo, outro ele tá mais leve, né? Então já faz essa análise. Eu vou até ler uma parte aqui do artigo. Já cita o seguinte, que o Schopenhauer chega a dizer, né, da Elizabeth Ney, o seguinte: ela trabalha o dia inteiro aqui na minha casa. Quando eu chego de minha refeição, tomamos café juntos, sentamos um ao lado do outro no sofá, e então eu me imagino como se fôssemos casados. Schopenhauer achou que já estava casado, a gente já estava namorando, sei lá. Enfim, porque ela ia lá todos os dias. Esse artigo que eu citei do Jair não é digital. Tá? Ele foi publicado em um livro titulado Schopenhauer no Brasil. Tá? Bom, prosseguindo. O retrato mais antigo que existe de Schopenhauer é uma guache desbotada. E ela o mostra aos 21 anos de idade. Só que do ponto de vista do Gevina, esse retrato, essa pintura, né, oferece poucos pontos de comparação. Olha essa pintura aí, olha só, que bonitinho. O narizinho dele parece que tá resfriado, né? Do ponto de vista do Gevina, não tem muito a ver com que era, de fato, o Schopenhauer. Vamos prosseguir. A litografia publicada em Berlim, baseada em uma pintura a óleo em tamanho natural, feita por Julius Luthenschützen, tem o mérito de ter sido a primeira a reproduzir amplamente os traços do grande pensador. Olha só, a pintura a qual está se referindo aí o Gevina, do ponto de vista dele, essa teria sido a primeira a reproduzir, de fato, os traços grandiosos do filósofo. Quando ele fala assim, os traços grandiosos, está dizendo assim, esse lado espiritual do Schopenhauer, que era grandioso para o Gevina, que até então o Schopenhauer não tinha, nenhum pintor tinha retratado isso de fato no Schopenhauer. Esta pintura, a qual o Gevina se refere como a primeira que de fato conseguiu reproduzir fielmente os traços do filósofo, ela é datada de 1855. Segundo o arquivo de Frankfurt am Main, onde estão os arquivos do Schopenhauer, né, inclusive peças pessoais dele, né, consta como 1856. Então fica aí uma data aproximada, ok? Aliás, eu vou colocar esse site aqui para vocês, quem quiser, né, entrar lá e ver. Tem várias fotos do Schopenhauer. Eu vou abordar algumas aqui, vou colocar algumas aqui. Tem tem os retratos dele, não todos, mas tem alguns. Tem objetos dele, os óculos, os livros, a biblioteca dele está lá. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes esse arquivo que fica na Universidade de Frankfurt. Vamos prosseguir. Ele falou, tá, dessa litografia. Litografia era algo que era comum na época, né? Ela foi feita baseada em uma pintura em tamanho natural, quer dizer, baseada, tá? Mas o Gevina diz o seguinte, que essa litografia, no fundo, essa cópia, né, ela não reproduz o conteúdo espiritual da cabeça. Por isso que eu tô falando aqui, o tempo todo ele tá dizendo que ninguém conseguiu retratar o tamanho da cabeça do Schopenhauer. Aqui. E ele diz o seguinte, o original, né, com base no que é feita essa litografia, o original mesmo,
incomparavelmente melhor, encontra-se nas mãos de um proprietário de terras, um dos numerosos admiradores fanáticos de nosso filósofo. Isso mesmo, gente. Aqui é um proprietário de terras, um fazendeiro, né? Deixa eu ver o termo que ele usa aqui. Eu já vi gente se referindo a ele como agricultor, mas do ponto de vista é um fazendeiro. Fazendeiro, proprietário de terras, enfim. Ele adquiriu essa pintura. Aqui não, o Gevina não conta, mas eu li isso numa outra biografia do David Cartwright, que ele disse que o Schopenhauer não teria gostado muito desta pintura e ela teria sido vendida imediatamente para este fazendeiro, que esse proprietário de terras, que construiu uma capela para este retrato do Schopenhauer, de tão fanático admirador que ele era do filósofo. Aqui ele vai dizer assim: esse admirador construiu uma capela especialmente para esta pintura. Olha só que interessante. Vamos continuar. Aqui outro pintor aqui que reproduziu, criou um retrato de Schopenhauer, Engelbert Goebel. É essa pintura que vocês estão vendo aí do lado. Criou um retrato a óleo, isso em 1859. E o Lutenschutz trabalhou em um segundo retrato de busto do filósofo, iniciado ainda em vida do Schopenhauer, que foi, segundo Gevina, muito bem sucedido. Isso em 1860, o segundo retrato do Lutenschutz. Observe que o Gevina está fazendo alguns elogios aqui, é uma pintura aqui, outra ali, mas ele está observando, olha, ninguém conseguiu dar conta do tamanho daquela cabeça, tá? Ele diz: no que diz respeito à semelhança, é evidente que uma cabeça como essa, em seu verdadeiro e pleno conteúdo, não pode ser completamente capturada em uma tela. Então, quer dizer, tá reconhecendo, ó, ninguém conseguiu dar conta, né, de capturar toda a essência dessa cabeça aí do Schopenhauer, mas é claro que uma cabeça daquela, né, um espírito tão brilhante, é muito difícil de ser, de fato, reproduzido. Vamos continuar. Gente, esse capítulo ele é bem curto. Olha, são deixa eu ver. Duas páginas e meia. Compensação, o outro, o anterior, era muito longo, né? Ok. Aqui, ele vai dizer agora que a bela invenção de Daguerre, acho que é assim que pronuncia, francês, deu ao sábio que vivia na reclusão a primeira oportunidade de transmitir seus traços às gerações futuras. Agora, finalmente, com a fotografia, Schopenhauer pôde transmitir a sua verdadeira aparência às suas gerações futuras. Os daguerreótipos produzidos em diferentes épocas foram legados por ele à Biblioteca Municipal de Frankfurt. Então vamos dar uma olhada nesses retratos? Vamos ver. Este é o site da universidade que eu acabei de indicar para vocês. Vamos clicar lá na parte dos retratos, daguerreótipos e olha só, tem uma série de imagens, retratos, pinturas de Schopenhauer. Vamos clicar na primeira para dar uma olhada nela. Esta é de 1845. Aqui, ó. Vamos ver a outra. Esta é de 1846. Eu vou ler a descrição aqui, ó. Primeiramente proveniente do espólio de Julius Frauenstedt, a quem o daguerreótipo foi presenteado e no qual ela anotou de próprio punho seu nome e data.
E posteriormente, esta fotografia passou para o Gevina. Vamos ver esta de 1852. Olha só, ele pensativo aqui. Interessante. Tem outra aqui de 1852 também, de Mecânicos Albert. Esta. Ele também pensativo aí com a mão na cabeça. Outra fotografia também de 1852. Esta daqui. Essa é conhecida. Vamos ver a outra. A outra é de 1853. Essa daqui. Também com a foto, com a mão na cabeça na foto. A última que nós vamos ver é de 1855. Que é esta daqui. E quem tiver interesse, tem mais coisas no site. Tem alguns objetos pessoais do Schopenhauer, como eu falei. Eu tô mostrando apenas algumas coisas, alguns retratos e pinturas dele, né? Você entra nessa parte aqui, museu. Tem o arquivo, olha, tem arquivos sobre a família do Schopenhauer, a mãe, o pai, a irmã. Vamos entrar ali nos objetos pessoais, vou mostrar algumas coisas para vocês. Vamos ver o que tem aqui. Esperar abrir. Olha só quantas coisas. Já dá para ver o relógio, né? Primeiro aqui. E agora os óculos dele aqui. Tem mais um. Cadê? Aqui. Outros óculos. Tem pena de escrita e tinteiro. Vamos ver o que é isso aqui que eu cliquei. Ah, talheres. O que mais? Esse daqui, o que será que é isso aqui? É um porta-guardanapos. Sabe aquele anel de colocar guardanapos? É isso. Para finalizar aqui, o retrato fotográfico feito por Johann Schäfer no 70º ano de Schopenhauer, que acompanha esta obra como gravura de busto, alcança, em termos de fidelidade e clareza, o mais alto nível que essa arte era capaz de atingir em seu estado contemporâneo. O retrato fotográfico ao qual o Gevina se refere é este aí que está ao lado, do ano de 1859. Ele fala que ele colocou aqui nesta obra este retrato de fato. Este, do ponto de vista do Gevina, este realmente reproduz fielmente quem era o Schopenhauer na sua aparência. É isso, gente, como eu disse, bem curto. No próximo capítulo é como ele falava. Ok? Muito obrigada pela atenção. Auf Wiedersehen.